Ontem o Flamengo, ontem era 28 minutos, estava 2-0. Estava 2-0, estava dando minutos 1-0. Estava dando dó do Atlético Paranaense. Com 28 minutos o jogo já tinha acabado. O Flamengo campeão, não é nenhuma novidade. Depois do jogo, Jorge Jesus foi perguntar de novo. E ó, desculpem todos aí, desculpem aqui o que eu vou falar. Estamos desculpando, vamos ver o que você vai falar. Isso que é importante. O que você vai falar? Olha aqui, o Jorge Jesus ontem foi perguntado. Gente, se você perguntar para cada 10 jornalistas esportivos, a pergunta é o seguinte: o Flamengo está tecnicamente em outro patamar? De 10 jornalistas esportivos, 11 dirão que sim. Está tecnicamente no outro patamar. Não é em relação ao Atlético Paranaense. Para mim, o Flamengo hoje tem time melhor que todos do Campeonato Brasileiro, todos do futebol brasileiro. Não dá para comparar. Não, da América do Sul também. Aí ele é perguntado, ele fala: olha, o Flamengo está num outro patamar, sim. Ai, de novo o cara é arrogante. Aí você pergunta: o Flamengo está em outro patamar? Ele vai falar: olha, veja bem, olha, bababá. Aí os caras vão falar: tá vendo? Fica em cima do muro, não quer falar. Essas entrevistas de jogador, de treinador, é tudo um saco. Eles falam a mesma coisa. Gente, o cara constatou um fato. E mais, ele constatou e chamou uma responsabilidade para ele. Porque a partir do momento que ele fala: sim, meu time está em outro patamar, ele coloca uma obrigação dele de tudo que for disputado tem que ganhar. Mundial. Principalmente aqui. O Mundial, cara, o Mundial é uma outra história. Peraí só um minuto. O Mundial... Ele se coloca em outro patamar. Ele está falando no Brasil. Não. Ele está falando no Brasil. Tá certo? No Brasil. Ele não falou: sou melhor que o Liverpool, sou melhor que o Real Madrid. Se colocou no outro patamar. No Brasil, ele não se colocou. Ele foi perguntado e falou: o Flamengo... Gente, o Flamengo não está no outro patamar tecnicamente no Brasil. Se coloca na missão de ser campeão do mundo. Não, ele está falando no Brasil. Bom, quando ele fala do mundo, o Flamengo é um sonho dele. Eu como jornalista, eu sou jornalista. Digo pra você, o Flamengo está num patamar muito diferente de qualquer outro time. E ele falou o quê? Ponto. Mas eu não sou treinador do Flamengo. Sim, mas ele foi perguntar. Eu sou só jornalista. Mas qual o problema dele falar? Justamente, o futebol tá. Mas qual o problema dele falar? O Renato Gaúcho, ano passado, desculpa, o Renato Gaúcho falou: o melhor futebol do Brasil é o meu, é o Grêmio. E não sei o quê. Olha que legal. Não foi. Que legal o jeitão. O Renato sempre foi assim. A gente não achava. Tanto é que aqui no programa a gente falou: eu não acho. Cara, ser sincero no Brasil virou ser arrogância. Por exemplo, ó, você falou de arrogante. O Liverpool, se o Klopp chega lá, se o Klopp fala: eu tô em outro patamar. Não tá, porque tem outros times aí que estão no mesmo patamar do Liverpool. Na Inglaterra, não. Não, mas o Bayern, você pega lá, o patamar de 25 até o próprio Barcelona, na Inglaterra, o Madrid. Não, mas são times que têm o mesmo patamar. Você pega ali, por exemplo, o Bayern, o Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool, hoje são times do mesmo patamar. Hoje, na América do Sul, me fala um time que está no mesmo patamar do Flamengo. O River não tá. O Boca não tá. Deixa eu te falar. Algum time do futebol brasileiro? O Barcelona hoje, o Real Madrid hoje, tecnicamente não está no patamar do Liverpool. Mas eu não estou falando só hoje, especificamente. Mas quando você fala do mesmo patamar, você engloba tudo. Não, o Jorge Jesus, quando ele fala aqui, ele não fala que é óbvio que Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, é óbvio que eles estão no mesmo patamar de história, de tradição, de peso. No atual momento, gente, na América do Sul, o Flamengo está num outro patamar. Ele só foi sincero. Não tem elenco semelhante ao Flamengo. Tá bom, então tá bom. Não tem. Então, quem hoje vai se comparar? Então, vocês querem traçar um termo de análise e de comparação com quem? Do Brasil. Do Brasil. Não. É o que ele falou. Você fala que no Brasil não tem ninguém para bater com o Flamengo? Então, hoje, quem que vai bater com o Flamengo? No Brasil, ninguém. Não. Ele falou Brasil, ele não falou. Se hoje no Brasil não tem ninguém, então vai disputar com quem? No momento é só o que tem no Brasil. Quer disputar depois vai começar a Libertadores. O que e com quem? No momento é o futebol brasileiro. Você acha que tem algum time no Brasil? Ele, nesse momento, o Flamengo está fazendo. Só um minuto. No Brasil, tem algum time que... Você acha que tem algum time que está no mesmo patamar hoje no futebol brasileiro do que o Flamengo? Hoje não, mas então, não há... Mas o Flamengo está à frente, o Flamengo vai ser favorito sempre onde for disputar, mas tem gente suficientemente capaz de ganhar do Flamengo hoje. Deixa eu falar no Brasil? Deixa eu falar. Tem. Quem? O Grêmio está se montando de novo. O Palmeiras pode se montar de novo. Pode se montar, o Flamengo está pronto. Tudo bem, mas pode se montar, é uma chance real de acontecer como o Flamengo se montou em 6 meses. O rapaz de Tampa lá falou que ninguém contratou o que o Flamengo contratou. Tudo bem, mas pode dar liga.
Pode dar O liga. rapaz de Tampa disse que o problema que foi o conteúdo. Esse cara te incomodou, hein? Você voltou nele. Foi a forma, não o conteúdo. Exatamente. O conteúdo da frase, a frase. O Flamengo é um time melhor do que. É o melhor time do Brasil hoje. Essa frase pode ser dita por qualquer pessoa. Ela é óbvia, não tem problema nenhum. Só que quando o técnico, aí vem a forma, o técnico do Flamengo fala isso depois de um jogo contra o Fluminense, que ele estava ganhando de 3-0, que o Fluminense quase empatou. Antes de você falar quase mesmo, quase empatou. Mas não empatou. Aí o cara pega e fala, o meu time tá em outra, imagina, esses caras aí querem jogar só, no máximo vão ganhar o Campeonato Carioca. Isso é a forma, não é o conteúdo que incomodou, é a forma. Ele está falando isso desprezando um adversário. Isso é desprezo para o adversário. Eu chegar aqui e falar assim, o Flamengo é um time melhor que o Fluminense e vai disputar a Libertadores, o título da Libertadores, e o Fluminense, infelizmente o Fluminense, talvez o máximo que ele consiga é disputar o título carioca. Isso é outra coisa. Não sou técnico do Flamengo, não estou desprezando, não joguei contra o Fluminense, não estou ignorando o trabalho do Fluminense. Não foi uma forma debochada e não falei de uma forma debochada. Ele não falou de forma debochada. Não. No dia do jogo do Fluminense. Foi debochado, não. No dia do jogo. Não foi. No dia, você pode achar que não tenha sido. No dia do jogo contra o Fluminense, a impressão que eu tive é que ele debochou do Fluminense. Ele menosprezou o Fluminense. Ele menosprezou o Fluminense ou o campeonato estadual, Flavinho? Porque também. Ambos. Que ele já tinha menosprezado antes. Que ele foi... Eu vou falar. E ele falou, e eu respeito. A entrevista coletiva dele, quando ambos, acho que as duas coisas. Ele fala, eu busco um outro patamar. Falou, o campeonato estadual, ele até abre os braços assim para falar a respeito da situação. Ele mesmo sabe que o campeonato estadual para o Flamengo é aquele tira-gosto. O campeonato estadual, imagina você vai numa churrascaria. O campeonato estadual para o Flamengo é azeitona. Se tiver ou não tiver na mesa, tanto faz. Ele vai lá para fazer outra coisa. Ele busca algo maior. Eu repito, Flavinho, as pessoas tornaram esse fato maior do que de fato ele é. O Jorge Jesus, ele inclusive elogia o Fluminense comparado com o time do ano passado. Ele fala do Flamengo esse ano. Ele sabe aí que ele está sendo muito cobrado. O Flamengo, Flavinho, o ano passado já era muito forte. Esse ano ele perdeu o Pablo Mari, verdade, mas ele trouxe o Gustavo Henrique, ele trouxe o Léo Pereira, ele trouxe o Pedro, ele trouxe o Pedro Rocha, ele trouxe o Michael, ele trouxe o Thiago Maia. Sim. Então ele agregou valor num negócio que já era muito forte. O que ele falou, cara, gerou uma reação, né? Você acha que a reação é exagerada, mas ela gerou uma reação. A frase, a maneira como ele falou. Então você precisa tentar entender por que as pessoas reagiram a isso. Eu insisto, eu dei um exemplo aqui semana passada, que eu acho que seria legal as pessoas que estão dizendo que nós exageramos, que ele não foi arrogante, e em geral são torcedores do Flamengo. Porque o mister, agora você não pode falar do mister, o mister, não pode falar do mister, porque ofende o torcedor do Flamengo. Não, porque não fale do nosso mister, que eu acho uma babaquice tremenda. Repito, se o Jürgen Klopp termina o jogo no ano passado do título mundial, conquista o título mundial em cima do Flamengo como conquistou. E se alguém pergunta para ele, na entrevista coletiva, ô Klopp, o Flamengo está reclamando aí e tal, o Flamengo está dizendo que quase ganhou o jogo, que jogou de igual para igual. Aí se ele fala assim, gente, Flamengo, putz, esse time está em outro patamar, olha o que eles disputam lá, olha o que a gente joga aqui, eu jogo Champions League, estou lutando para ser campeão da Premier League. O Flamengo, esse Flamengo aí no máximo vai ser campeão brasileiro, carioca, sei lá o quê, né? Qual seria a reação do torcedor do Flamengo? Você está no C. Qual seria? Aqui aconteceu. Qual seria? O que acontece é o seguinte... Só isso que eu estou dizendo. Então, o torcedor do Flamengo precisa entender que ninguém está aqui... as pessoas que não gostaram do que o Jorge Jesus falou, elas não estão agredindo o Flamengo ou a instituição Flamengo. É simplesmente achar que o cara foi arrogante. Eu achei que foi. Se você não achou, tudo bem. Eu achei que não foi. E o que o Mano falou, não vou querer convencer ninguém. Gente, por exemplo, hoje não pode falar mais nada. É isso. Você quer saber o negócio hoje? Vou falar para você. Pode falar, tanto que ele falou. Vou falar um negócio para você que está em casa. Sabe qual é o negócio hoje? É ser chapa branca. Não é, Benja. É não ter opinião. É ser água com açúcar. É quando o cara te pergunta alguma coisa, você fala, pá. E quando acaba, você fala, mas ele falou o que eu não entendi? Esse é o negócio. Porque o cara, como diria Vanderlei Luxemburgo, precisa ter humildade com personalidade. O cara respondeu, o cara falou uma coisa óbvia, constatou um fato óbvio.
Não, é minha opinião, vocês falaram, eu ouvi. Flávio acabou de dizer, ele é o treinador do Flamengo. Qual o problema? O Renato Gaúcho é treinador do Grêmio, foi lá e falou, não teve nada disso. Filipão cansou, seu amigo Filipão, cansou de dar entrevista também, falando um monte de coisa. E a gente criticava. Criticava é o caramba. Opa, critica. Você acha que não. Critica. Eu posso falar por mim. Não fala, criticava nada, gente. Então tá bom, Beijo. Criticava nada. Eu não vou passar pano pra Jorge Jesus. O cara é português, o cara é português. Não tem nada a ver. O cara não tem nada a ver. Gente do céu. Não tem nada a ver porque ele é português. O Flamengo montou uma seleção. O Flamengo montou uma seleção. O Flamengo ganhou tudo ano passado, menos o Mundial. O Flamengo quebrou recordes atrás de recordes. O Flamengo é líder de audiência, líder de bilheteria, líder de público, líder do Diabo A4. E ele não pode errar, então. O Flamengo, bom, até o momento ele não errou. Aí, o Flamengo está ganhando tudo. Não pode. Isso incomoda muita gente porque é o time da moda, é o time da vez. Mas ninguém está falando isso. Quando o São Paulo estava ganhando tudo, se falava muito do São Paulo. Quando o Corinthians estava ganhando tudo, se falava do Corinthians. O Flamengo está ganhando tudo e com um time que é uma máquina. E todo mundo elogia. O time A e o time B. Aí todo mundo pode falar um negócio. Ele não falou, olha, o Fluminense é isso, o Fluminense é aquilo, nada. Ele falou, olha, o Fluminense, o que tem para ganhar hoje é o Campeonato Carioca, o que é um fato. O torcedor do Fluminense fica bravo, mas é verdade. O que o torcedor do Corinthians tem para ganhar esse ano é o brasileiro. E acho que não vai ganhar. Que é a Copa do Brasil. Sabe lá. E hoje... Mais fácil a Copa do Brasil que o brasileiro. Entendeu? Eu não acho que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Não acho. Acho que o Palmeiras vai brigar para ser um campeão brasileiro. Pá. Aí o cara vai lá e fala apenas o que todo mundo fala. E isso gerou... ele é arrogante, ele é prepotente. Por quê? Porque ele é sincero. Não, e aí começam a atrelar ao tamanho do clube. Olha, porque você está atacando a história da instituição. Ele não atacou a história nenhuma. Ele está falando do momento atual. E se o Fluminense tivesse ganho e ele tivesse vindo com esse papo, eu falei, chororô. O Flamengo ganhou. Guardadas as proporções, Benji, quando eu falei aqui que o Fluminense teria que jogar muito para perder de pouco do Flamengo, eu também fui atacado. E aí chegou as pessoas, porque você está atacando a história de um time centenário. Eu também cansei de ouvir, aqui que um cara que está na televisão não podia falar o que ele falou. Por que não? Qual cara? Humano. Cansei aqui. Uma porrada de mensagem. Ele não pode falar isso na televisão. Correto. Não pode. Não, peraí. O Mano não pode falar aquilo por quê? Ele não falou que o Fluminense. Ele não falou nada da tradição, da história, nada. Tô analisando o momento. Então, o Jesus analisou o quê? Exatamente. É por isso que eu falei, guardar as proporções. Eu também senti na pele. O Jorge Jesus também sentiu. Gente, o time do Fluminense hoje não tem Rivelino, não tem Paulo César Caju, não tem. O seu trabalho é analisar e comentar. O trabalho do treinador de qualquer time é treinar o seu time. Né? E não ficar pisoteando o trabalho. Ele foi perguntado. O trabalho. Ele está numa entrevista. Não foi perguntado. Ele está numa entrevista. Não, peraí. Ninguém perguntou para ele. Mas ele não pode falar nada? Benja, caramba, se você mas eu estou só te perguntando. Você que fala que todo mundo tem o direito de falar, de se expressar, ele não pode? Pode. Repito. Tanto pode que falou. E pode falar quantas vezes... Está sendo massacrado. Não, pera um pouquinho. Pode ser quantas vezes quiser. Você é obrigado a e será, que ele fala. E será, então, peraí. Então, ele pode falar o que quiser, quantas vezes quiser, e ele será elogiado por uns, como você, e será criticado por outros, como eu e Facicano, por exemplo. Ele está livre, claro que ele é livre, claro que ele pode falar. Agora, só porque ele falou, eu sou obrigado a concordar com o que ele falou? Não. Com o jeito que ele falou? Não, eu não concordo. Eu acho que esportistas, atletas, treinadores, dirigentes devem guardar um certo respeito pelos seus adversários, sejam eles quais forem, do tamanho que forem. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo se esforçando, está todo mundo se dedicando. Se você acha que isso não tem nada demais, que ele só falou uma coisa óbvia, ok. Sabe qual a minha... Eu acho que ele foi deselegante. Sabe por que eu fico? Sabe que eu vou te falar o que isso me deixa... Peraí, deixa eu acabar. Isso não tem nada a ver com o fato de ele ser português. Porque ele foi, desde o momento que esse cara chegou ao Brasil, ele só foi elogiado. Só teve carinho. O que me houve deixa... uma outra demonstração de ressentimento, de corporativismo por parte única e exclusivamente de treinadores. A mídia não bateu nele quando ele chegou? Você tá com a memória curta, hein? Bater nele? Opa! Quem bateu? Não tinha nem trabalhado, como é que ia bater? Você tá brincando. Você tá surdo, então. A mídia. Você tava viajando, você tava na... Não, tava bater nele. Ninguém bateu quando trouxe? Os técnicos.
A mídia ninguém bateu no Jorge Jesus? Peraí, Pô, absurdo. Não, isso não é bater do Jorge Jesus. Bater é modo de falar. Não. Eles ganharam o cara. Não, também não. Não? Olha o corporativismo. Analisar uma contratação... Foram arrogantes ou não? Analisar uma contratação, todo mundo... Não serve pra nada, não ganha nada. Primeiro que 90% não sabia quem era. Ninguém? Tá? O senhor é o que desceu o pau. Não, eu não desci o pau, eu fiz uma análise que você é louco pra querer ficar me jogando. Você quer que põe de novo? Lá tem vários aí. Não tem problema. Você é louco pra ficar querendo me jogar. É isso que eu fico... É isso que me... Bom, deixa, cara. Aqui é impossível você tentar explicar alguma coisa. É impossível, cara. Olha, eu fico exaltado nesse assunto. O que a única coisa que me exalta nesse assunto, mano, chama-se a hipocrisia. Não é hipocrisia. É hipocrisia. É você não deixar, você não dá chance. É um país que a hipocrisia reina. Quando eu canso de ouvir nesse programa. Eu canso de ouvir nesse programa. Quando tem entrevista. É só você que tá certo, entrevista coletiva. É mais ou menos isso. Por que isso? O Mano tem razão. Aí tem coletiva. Tem coletiva. Nesse programa aqui. É ridículo isso. Nesse programa aqui eu canso de ouvir. Fala tanto em democracia, é o primeiro a censurar as pessoas no próprio programa. Nesse programa eu canso de ouvir. Tá dando entrevista aqui, jogador, treinador. Aqui, ó. Pô, que saco. Eu também. Não tô me tirando dessa. Assim, ó. Pô, que saco, meu. Nossa, o cara não fala nada. Vocês, hein? O cara não fala nada. Aí, nossa. Quando volta aqui, eles perguntam, 15 minutos. Pascoal, o que ele falou? Gente, 15 minutos e o cara tá lá. É muito chato isso, dá sono. Aí vem um cara que apenas é sincero. Aí quem critica, os mesmos que criticam que as entrevistas são um saco, são os mesmos que criticam porque o cara é sincero. É arrogante, mas, cara, é prepotente. Isso aí começou a acontecer no decorrer do tempo, porque na década de 90 aconteceu declarações aí polêmicas. Eu vou morder o dedo. Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Era um desdenhando o outro, entre aspas, vamos colocar assim, e, morria ali. A polêmica era de meia hora, Pascoal. Hoje em dia, qualquer coisinha é motivo pra... Nossa, que desrespeito à instituição centenária. Mas isso é potencializado por conta das mídias sociais. É por tudo, Pascoal. Comportamento humano. O ser humano ficou chiliquento com o passar do tempo. Isso só é potencializado por conta das mídias sociais. Pascoal, tá todo mundo muito dodói hoje. Mano, isso só ficou potencializado pelas mídias sociais. Por quê? Porque as pessoas têm voz, acham que têm poder. Muitos se julgam até jornalistas que podem dar notícias e podem... Tudo bem, cada um Mas não é só por isso não, Pascoal. Qualquer coisa hoje é motivo para chilique. Eu acho que isso só é potencializado. Chilique também tinha, mano. Não antigamente também tinha. Hoje. Tinha da torcida também. Muitas vezes. Poxa, eu fui abordar. Mano, eu fui abordar. Estamos na época da lacração, Pascoal. É a época da lacração. Tudo errado. Muitas vezes em estádio, por manifestações. Pascoal, uma TV pirata hoje não passaria em canal nenhum. Claro que não. Trapalhões, gente. Trapalhões, que era um negócio lá. Tinha lá o seu humor. Era até inocente. Gente, hoje em dia ter cartazes na porta da emissora falando, tá louco, que absurdo. Pascoal, hoje em dia, tudo o mundo, isso Pascoal, é potencializado eu acho que você tem que dar valor, Pascoal. Eu acho que você tem que dar valor e realmente repudiar atitudes que merecem repúdio. Você não pode transformar o mundo nessa lata de sardinha que tá. Hoje em dia, qualquer declaração que você dê fora do ponto, olha, porque você pergunta, quem é favorito? Não pode opinar, porque é um clássico, tem 100 anos de um lado. E se eu falar que um é favorito, os outros vão ficar bravos comigo. Tá respeitando a Isso aí é a nossa obrigação, é a análise do jornalista. É a análise do jornalista. Eu só queria ceder o meu espaço para que o Pipo pudesse... Como você deu espaço? Cuidado. Vai cuidar, o que você cede aqui? Hein? Carnaval. Para que você pudesse dizer... Não adianta, porque eu vou tentar falar e vai me cortar, então... Eu não vou. Marcel, corta meu áudio. Pronto, ele vai deixar você falar. Vai lá. Pode cortar. Que análise você fez? Sai do estúdio, deixa ele ficar quieto aqui. Que análise que ele fez que você não gostou? Não vale a pena, porque na época quando o Jorge Jesus veio pra cá, era um outro momento completamente diferente. Ele vinha de um momento, de um trabalho em que foi interrompido no meio na Arábia Saudita. Ele estava sem mercado na Europa. Ele fez temporadas anteriores no Sporting que foram temporadas ruins. Inclusive, o time saiu tomando porrada de torcida no vestiário. Era uma incógnita. Quando a gente falou aqui, era uma grande incógnita. E o começo de trabalho dele no Flamengo não foi legal. Todo mundo sabe disso. Com 2-0 para o Emelec, com eliminação em Copa do Brasil para a equipe do Atlético Paranaense. E ele estava dentro de campo, cometendo naquele momento erros que o Flamengo já cometia com o Abel. Foi o primeiro jogo dele.
Bom. Não, mas peraí, só foi o primeiro, só isso que eu tô falando. Não foi o primeiro. Ele teve 45 dias para trabalhar. Ele estreou contra quem? Ele teve 45 dias para trabalhar com o Flamengo. Só um minuto. Ele estreou contra quem? Ele não pegou o time no domingo. Não, mas ele estreou, só me responde. Ele estreou contra quem? Ele não. Primeiro jogo foi no Equador. Depois você vê a Não, só me responde, eu não vou te interromper. Não, eu só você falei, está me foi o interrompendo. primeiro jogo. Você está interrompendo. Você só pode responder qual foi. Depois que eu terminar, você fala. Eu não vou falar mais nada. Tá bom. O primeiro jogo você dele já interrompeu. O primeiro jogo dele foi contra quem? Que eu me lembro, ele tinha feito a pré-temporada contra o Madureira, foi amistoso contra o Madureira. O jogo oficial foi o Atlético Paranaense na Arena, foi o primeiro. É isso que eu tô falando. Foi. Depois teve o jogo contra o Emelec na Libertadores. Emelec no Equador. Não depois custa. Contra o Atlético. Só não vamos omitir os fatos, só isso. Pode continuar. Eu tô mentindo, fato. Eu tô justamente mostrando. Ele errou. O começo do trabalho foi equivocado. Era um time desprotegido, era um time que ele escalou errado, o Rafinha jogando lá na frente, quando ele coloca o Rodinei para ser lateral direito no jogo das oitavas da Libertadores. Ele escalou o Felipe Luiz logo de cara quando veio para cá, completamente atabalhado fisicamente. Ele começou errando também. Ele não chegou perfeito no começo ao fim. E erros que quem cometia naquela época, os mesmos erros, era o criticado Abel, que também foi criticado porque ele errava. Não é que o Abel foi criticado porque era o Abel e o outro veio, não. Era criticado porque ele errava, como o Abel continua errando no Vasco até hoje. E o Jorge Jesus, depois de alguns tropeços, acertou o time, a forma de jogar. O Flamengo foi menos debandado pro ataque. O Flamengo foi um time mais organizado defensivamente em primeiro lugar para atacar depois com mais segurança. O Flamengo foi crescendo ao longo do tempo. Ele quis logo de cara implementar uma filosofia que não foi legal. O time não entendeu direito, tanto é que foi eliminado, tanto é que perdeu os jogos. Depois melhorou. Gradativamente houve uma melhora. E uma melhora que, claro, foi potencializada pelas contratações, pelo lado individual dos jogadores, pela competência dele. E, obviamente, que hoje se traduz nesse sucesso que é o Flamengo. Mas que não foi mil maravilhas? Não foi. E não é porque hoje o time joga um futebol exuberante que não está sujeito a cometer deslizes ou algumas declarações que soem, na minha opinião, desnecessárias para o momento que vive o Flamengo. Só isso. Olha, e começou, Facincani, naquele amistoso contra o Madureira, que o Flamengo venceu. Aí os jogos oficiais, ele encara o Atlético, foi a primeira partida oficial dele, jogando na Arena da Baixada, empatou 1-1. Aí ele joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás, foi aquele jogo que o Flamengo fez 6-1. Sim. Depois ele é eliminado naquele empate pela Copa do Brasil também, contra o Atlético Paranaense, foi 1-1, aí perdeu nos pênaltis. Aí depois aquele 1-1 contra o Corinthians e depois a primeira partida contra o Emelec, jogando lá no Equador, que aí acabou 2-0 pro Emelec. Bahia. Não, aí depois vem Flamengo e Botafogo, a segunda partida contra o Emelec e aí depois aquele 3-0 contra o Bahia. Essa foi a sequência do início do trabalho. Foi um começo de bem altos e baixos, não foi um começo linear. Gente, um jogo. Ele estreou contra o Atlético Paranaense, que era no ano passado, considerado um dos times mais fortes do Brasil já naquela altura. É um jogo. Depois ele pegou o Bahia, que o Felipe Luiz tinha acabado de chegar, tava fora. Foi depois, ó. Foi sim, assim, ó. Mas eu tô falando. Ele empatou com o Atlético Paranaense, depois empatou com o Corinthians, aí perdeu do Emelec, aí ele ganhou do Botafogo. Gente, esse começo, durou quanto? Depois o cara não perdeu mais nada. Sim, acabei de explicar. Só ganhou. Eu acabei de explicar isso aqui. E o que tem a ver isso com a discussão? Não tô entendendo. Como não? Agora, que ele tomou porrada. Volta do Emelec, que o Jorge Jesus tomou porrada. O Jorge Jesus, agora você falou, eu vou falar, te esperei. O Jorge Jesus tomou porrada pra caramba. Sim. Se tem gente aqui que não lembra, pode ser problema de memória curta. Tomou porrada, Eu aqui cheguei no primeiro dia, eu falei, eu não sei nem quem é Jorge Jesus, quem é esse cara que o Flamengo trouxe. Porque eu não tiro o meu da reta, não. Agora, teve porrada direto no cara, direto. Porrada de jornalista, porrada de treinador, porrada do Diabo a 4. Ou vocês vão falar pra mim que não teve? Vocês são brincadeira. O que é porrada pra você? Analisar o momento do cara? Não, analisar não. Analisar não. Sabe o que é engraçado? Ninguém falou que ele é uma porcaria. Ninguém falou que ele não... Eu falei? Então você me prova que eu falei. De novo não, porque a última vez que eu provei, você saiu do ar. Porcaria. A última vez que eu provei, falei que é porcaria. Você levantou e... Eu acabei de fazer uma análise do que ele estava... A última vez que eu falei que você falou, você falou que não falou. Você coloca palavras na minha boca. É você quem coloca palavras na minha boca. Você quer que manda colocar? É você que coloca. Eu em nenhum momento falei que era uma porcaria. Não, porcaria não. A tua crítica foi o quê? Uma crítica em relação ao momento dele. Eu falei que ele está vivendo na Europa. O que eu acho engraçado é o seguinte. Eu falei que era uma grande incógnita. É diferente. O Jorge Jesus... Você é louco pra me
me jogar pra torcida do Flamengo pra fazer média com os caras. Eu não faço média com os caras. Não, né? Eu não vou fazer média com torcida de ninguém. O Jorge Jesus é arrogante. Você quer fazer média com os caras? Você quer fazer média com o Jorge Jesus? Eu Flamengo, você faz. Realmente. Você faz. O Jorge Jesus paga meu salário. Agora, você respeita e tenta entender a análise das pessoas. O Jorge Jesus... Não fica feio pra você. Eu tô super preocupado com o que você pensa. O Jorge Jesus é arrogante. O Jorge Jesus é arrogante porque apenas foi sincero. Foi arrogante, não quer dizer que... Agora, é modo de falar. Você é engraçado, quando te convém é uma coisa. Mas não é. Aí, sabe o que eu acho engraçado? O Jorge Jesus foi arrogante, porque ele falou que tá no outro patamar. Aí é arrogante. Agora, os caras falar, quem é? Não ganha porra nenhuma. Porra, o cara não sei o quê. Veio pra cá porque ninguém queria. O cara é ultrapassado. Quem é o cara? Que grife tem? Isso é o quê? Por exemplo, eu não ouvi essas críticas ferrenhas. Quando o Renato Gaúcho falou... Quando falou do Paulistinha. Quando o Renato Gaúcho falou, eu joguei... Uma competição quando o Renato Gaúcho falou, eu sou melhor... O Renato Gaúcho não falou que jogou mais que o Cristiano Ronaldo? Então isso falando de brincadeira. Quer tirar quando ele falou, o Grêmio é o melhor futebol do Brasil, amigo. Foi criticado. O próprio Mano disse pra ele aqui, o Renato, também não é. Criticado? Foi criticado. Quando chega na... Mas o peso com o Jorge Jesus é diferente. Lógico que é. O Renato Gaúcho é um personagem, ele é assim. E outro, é brasileiro, vai trombar o cara amanhã. O outro não, daqui a pouco vai embora, mais fácil. Para. Eu sou a favor de declarações, tanto as do Renato quanto as do... Eu também. Eu não critico o Renato. Eu não critiquei o Renato, acho legal pra caramba. Muito legal no Grenal, hein? A postura dele foi excelente no Grenal. Mas e ainda disse que torcer pro Colorado na partida de quarta-feira. Eu concordo plenamente com você. Eu não tô criticando o Renato. Eu acho legal pra caramba. Assim, o Renato, quando dá uma entrevista, a gente para pra ver. Peraí que eu não quero atrapalhar o papo aí. O Renato, quando dá entrevista, eu paro pra ver. O Jorge Jesus dá uma entrevista, eu paro pra ver. O Filipão dá uma entrevista, eu paro pra ver. O Felipe Melo dá uma entrevista, eu paro pra ver. O Lucha. Por quê? Porque são pessoas que falam, você pode concordar ou não. Agora são pessoas que têm opinião. Agora nos países não pode ser, mas você não pode ter opinião. É melhor vasilinar. Sim. Vaselina. Não toma partido, fica quietinho, A, B, ou faz isso que faz, não dá entrevista. Então, aí quando não dá... Tá certo, quer saber? O Filipão tá coberto de razão. Não tem que dar entrevista mesmo. Não, tem que dar sim. Não tem. Tem que dar. Pra quê? Os caras encher o saco dos caras. Pode falar nada. Declarações como essa tem que ser recorrentes, gente. Pode falar nada. E quando você dá declarações como essa, é legal para que gere uma discussão. Porque isso daí atrai, talvez, a intenção realmente das pessoas que querem voltar a falar, poderem. Porque hoje em dia, qualquer coisa que se diga, você é apedrejado. Qualquer coisa que se fale gera uma polêmica enorme, daqui a pouco aí o presidente da República tem que se intrometer em determinado assunto. Tá ridículo, velho, tá ridículo. Eu acho que o futebol, ele precisa, assim, de personagens, de declarações polêmicas. Não tô dizendo declarações burras. Burras é outra coisa. Quando você fomenta a violência é outra coisa. Mas, por exemplo, o Jorge Jesus ter dito o que ele disse, quando as pessoas começam a levar pro lado, desrespeitou a instituição fluminense. Eu respeito... O Lucas Seda, aqui ó, fala pro Pipinho que um dos principais motivos da demissão do Abel Braga no Flamengo foram suas declarações equivocadas em coletivas. E é verdade. É verdade. É verdade. Quando ele falava... E futebol também. Sim, mas o que mais pesou foi ele falar que era normal perder pro Inter, que o Beira-Rio era maravilhoso, e que era com a torcida. É isso que pegou. Por isso que é melhor coisa. Ele falou, o Arrascaeta era banco do Abel. A gente cansava de criticar aqui. O Benja, não tinha agora no Vasco da Gama, ele perdeu o jogo e disse que foi lindo. A gente enfiou a raquete aqui no Abelão. Não pode falar foi lindo quando o time perde. Aí ele vai na outra entrevista coletiva, não. Eu não posso falar que foi lindo, eu vou dizer que eu fiquei orgulhoso. O Jorge Jesus um dia só vai ser demitido do Flamengo se parar de jogar bola. O Jorge Jesus, se continuar jogando bola e ele estiver falando alguma coisa que possa não concordar, não, ele não vai ser demitido. Ele só vai sair do Flamengo hoje por um motivo, não é bola e não é nada. É dinheiro. Não é dinheiro, é bola. É também, dinheiro, porque em maio vence o contrato dele. Ele não quis falar se não pagar, pagar o que o homem vai pedir, ele sai. Não é bola hoje. Tudo bem, mas tô dizendo que o que faria ele ser demitido do Flamengo com um contrato vigente seria a falta de futebol, não declarações. O Abel, o time não jogava futebol, jogava mal, jogava de uma forma previsível, jogava um futebol que a gente falava que era de nível apenas de Campeonato Brasileiro. O Jorge Jesus pegou o time, demorou para engrenar, começou
como eu disse, patinando com aqueles mesmos erros que estava cometendo o Flamengo também. Depois mudou um pouco a postura, foi humilde, inclusive, até em mudar um pouquinho a postura de jogo do Flamengo, e o Flamengo cresceu. E aí hoje merece todos os elogios. Mas o começo do trabalho dele e a análise naquele momento pontual em relação à chegada dele era dos últimos 3 anos de carreira Jorge Jesus, que não eram 3 anos sublimes. Ele não estava nem perto na Europa do nível que ele está aqui na América do Sul. Mas o nível das críticas que ele tomou, que ele ouviu, não eram críticas amenas. Eu acho engraçado falar. Que crítica amena? O que eu tô falando, eu posso falar pelo que eu falei. Eu falei exatamente isso que eu tô te falando. A última vez que eu coloquei o que você falou, você se levantou e saiu. Porque você tenta me jogar contra a torcida. Eu não tô jogando ninguém contra. Eu acho o trabalho dele ruim. Eu não tô. E eu achava ele uma porcaria. Eu não falei que era uma porcaria, eu falei que era uma incógnita. É diferente. Tem ver um cara de fora é uma incógnita. É uma incógnita. Eu falei naquele momento. O Flamengo tinha que tomar cuidado para, naquele momento, não trazer uma grife europeia que possa acabar sendo complicada no futuro. E não foi. Ganhou reforços, melhorou. Tanto é que no começo, em um mês, tinha muito torcedor querendo xingar esse cara. Quem? Ué, quando ele foi eliminado da Copa do Brasil, tomou 2-0 do Emelec. Quem xingou o Jorge Jesus? Torcedor? Você tá louco? Quando tomou 2-0 do Emelec? O Jorge Jesus foi xingado. A eliminação do... Quando tomou 2-0 do Emelec? Ele foi xingado por quem? E do Atlético Paranaense? Pô, o pessoal ficou pé da vida. Não. O pessoal ficou pé da vida. Peraí, quem ficou pé da vida? Não. Quem xingou o Jorge Jesus? Vocês estão loucos, velho. Tem razão. Chegou. A torcida lá no Equador. Teve gente que foi no hotel. Não com ele. Com jogadores. Teve com todo mundo. Com todo mundo. Não com ele. mundo. A única crítica lá naquele dia foi do Rafinha de ponta. Ninguém foi pedir cabeça dele, ninguém foi xingar ele. Vocês estão loucos. Ele chegou a ser pressionado, sim. Pressionado? Claro que foi. Jorge Jesus? O cara toma 2-0, oitavas final da Libertadores do Emelec no Equador, correndo o risco de voltar pra cá e não conseguir o resultado. Você acha que para a torcida do Flamengo foi normal? A torcida do Flamengo. Eu não falei ser eliminado nas oitavas. Agora que ele foi nas oitavas. Não é que não foi nem nascer, foi nas oitavas pro Atlético Paranaense. É normal. Tá tudo bem. Não, acontece, é uma eliminação. Sabe que é engraçado? Eu sou resultadista. Não é resultadista. Os caras estão cobrando o cara de um jogo. Mas se cobra. Não sou eu que estou cobrando. A torcida cobrou. Tá dando um fato, Benjamin. Quanto ao Atlético Paranaense, a torcida cobrou. Cobrou. Lógico que cobrou. Você acha que você xingando o Diego? Olha o jeito que esse cara bateu. Eu tô falando o Jorge Jesus. Também, todo mundo. Todo mundo. Foi na conta de todo mundo. Todo mundo. Você lembra? Xingaram o Diego, xingaram o Everton Ribeiro, xingaram todo mundo. Falei Jorge Jesus. Felipe, concordo com você quando você diz que no jogo do Emelec, lá no Equador, em Guayaquil, a torcida foi no hotel, invadiu o saguão do hotel, bateu boca com o jogador, reclamou com o jogador e protestou. Tanto que os jogadores estavam conversando com os caras. Conversando. Você sabe como é que funciona. Não, mas não chegaram quebrando tudo. Você sabe como é que funciona isso. Mas de vez em quando é bom uma conversa assim. Você sabe como funciona. Ainda bem que você é o cara da arquibancada, você é um cara do geral, você é o cara dos 50 pau, você é o cara dos 50 pau na arquibancada. Certo? Não, menos. Você é o cara conto é muito caro. Você é o cara dos 50 conto. Eu sei que você sabe como é que funciona isso. Eu sei que você sabe. E os jogadores disseram, não gostamos do resultado, lá no Rio tem que reverter. Reverteram. O que o Felipe está dizendo é isso, que nesse dia os torcedores entraram no hotel para protestar. É isso que ele está falando. No jogo do Atlético Paranaense, que decidiu a vaga da Copa do Brasil. O primeiro mês dele foi complicado. Eu não vi torcedor do Flamengo reclamar com o Jorge Jesus. Eu vi torcedor do Flamengo reclamar com alguns jogadores. Mas, ô Pascoal, só respeitando a ordem cronológica, a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil foi anterior à primeira partida contra o Emelec no Equador. Então, eu tô citando o fato, porque ele falou de uma situação, eu tô só me reportando aos fatos ditos por ele. Sim, mas a eliminação na Copa do Brasil aconteceu antes da primeira eliminação. Alguns torcedores protestaram contra os jogadores depois da partida. Mas isso jogando contra o Emelec. Contra a desclassificação contra o Atlético Paranaense. Não, mas é que tá, isso que eu tô falando. No jogo do Atlético... A eliminação da Copa do Brasil, Pascoal, ela aconteceu antes da primeira partida contra o Emelec. Você tá pontuando o tempo. Sim. O tempo. O Felipe falou, do jogo do Atlético Paranaense, os torcedores, na minha visão, reclamaram com os jogadores e não com o Jorge Jesus. No jogo do Emelec, que é anterior, que você está dizendo, no jogo do Emelec, eles não reclamaram com o Jorge Jesus. Eles foram protestar no hotel com os jogadores, que chegavam e os jogadores foram ali conversar, tomar uma pressão, tomar uma dura dos torcedores do Flamengo.
E é isso que ele está. Eu não vi os torcedores protestando contra o Jorge Jesus. Não vi. Nesses dois fatos, não. Contra os jogadores, pontualmente, na eliminação da Copa do Brasil e nesse primeiro jogo do Emelec, aconteceram esses fatos. Contra os jogadores. Reclamação da torcida com os jogadores e não com o trabalho do treinador. O trabalho do Jorge Jesus em 6 meses é sensacional. Ele é o maior treinador da história do Flamengo. Queiram ou não queiram, reclamem se quiser. Ele é o maior treinador da história do Flamengo. Ponto. O Flamengo vai ganhar tudo nessa temporada? Eu acho que de 6 ganha 4, pelo menos. Não tem time na América do Sul melhor que o time do Flamengo. Isso é muito arrogante. Não tem elenco no futebol sul-americano, que empate com o Flamengo. Elenco. Vai ganhar tudo? Vai ter jogo que vai ganhar? Vai ganhar o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro é muito difícil de ser vencido. Qual o último bicampeão brasileiro? Muito difícil pro Avaí, São Paulo. O Flamengo não. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Cruzeiro, 2013, 2014. 14, nós estamos em 2020. Pô, e nós... Pô, mas tá louco? Pascoal, para. O Flamengo ele tem a obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro. A obrigação de ganhar o Brasileiro é do Flamengo. Eu acho que é o time com o maior número de pelo que o jogadores Jorge qualificados, Jesus sonha, e depois do que ele disse ao final do Mundial de Clubes, que ele quer voltar ao Mundial e ser campeão, foi o que ele disse. Você estava lá. Ou não estava lá, doutor Benjamin? Você estava lá. Ele falou, eu quero voltar aqui e ser campeão com esse time. Então, ele se impõe. Aproveita esse ano, porque a partir do ano que vem ninguém mais ganha aqui na América do Sul. Não sei, o Flamengo está classificado para o próximo. Mas tem em maio tem o contrato dele terminando aí e a conversa é outra, hein? E o São Paulo está A conversa é outra. A grana vai ter. Tem hora que eu acho que ele a fica, caneta. Que eu acho que ele não fica, não sei. O São Paulo não tem uma assim, decisão. Se pagar o que ele provavelmente vai pedir, ele fica. Se não pagar, ele vai embora.